Olá pessoal, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma resolução de questão da prova da UES da primeira fase de 2025.1. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, se inscreva e marque o sininho também para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 46 diz o seguinte: anomalias no valor obtido em laboratório da constante newtoniana da gravitação G podem ser investigadas a partir dos valores da gravidade G', medidos no interior de Minas e em cavidades presentes no interior da Terra. No entanto, na superfície da Terra, considerada esférica de raio R e de densidade volumétrica uniforme, a gravidade assume valor G, sendo D a profundidade medida na vertical a partir da superfície da Terra de uma mina hipotética, a razão D sobre R, para que se tenha um valor de G, valor medido na superfície, N vezes maior que G', é dado por. Então, pessoal, nessa questão aqui, primeiramente vamos observar o seguinte: vamos supor que isso aqui seja exatamente o ponto da superfície da Terra, e ele garantiu aqui pra gente, nesse problema, que nesse ponto bem aqui, a gravidade, ela representa G. E a gente sabe que a fórmula da gravidade, né, fazendo menção à constante gravitacional, é a gravitação vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Aí o que ele mencionou aqui no problema? Que de uma distância a partir da superfície até um determinado ponto aqui, essa distância ela vale D. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Já nesse ponto aqui, nós vamos ter o seguinte, traçando a partir desse ponto, a gravidade G' vai ser exatamente igual a quem? Aí o que acontece? O R, ele é R exatamente por quê? Porque é o raio da Terra. Porque quando a gente fala na equação da gravidade, a gente faz menção ao raio do planeta, ou seja, do centro da Terra até a superfície da Terra. E aqui no caso a gente vai chamar de x, ó, porque o D é a distância da superfície, não é do centro. Então significa dizer que nós vamos ter a gravitação vezes, aí a massa não é mais a mesma, a massa que a gente vai chamar exatamente de m'. Por quê? Porque não é mais a massa total da Terra, agora a gente só tem uma parte da massa da Terra. Tudo isso dividido exatamente por quem? Pelo x ao quadrado. Aí a gente pode observar, pessoal, exatamente o seguinte, que o raio é o todo, é igual a D mais o x. Passando o D aqui para o outro lado, nós vamos obter o seguinte, vamos ter que o x, no caso, vai ser exatamente o raio menos o D, que é exatamente a distância até a superfície. E aí, quando a gente substituir nessa equação aqui, a gravidade G' vai ser a gravitação vezes a massa' do planeta dividido por R menos D, entre parênteses, ao quadrado. Aí aqui nós tivemos agora então duas equações. Nós temos a primeira lá em cima, né? E vamos ter aqui a segunda também aparecendo. Aí o que acontece? Dentro do problema ele deu uma informação que é muito importante. Além do que ele quer, que é a razão entre D e R, ele mencionou além disso que o valor G ele é medido na superfície como sendo N vezes maior que G'. Então ele já está garantindo aqui pra gente o quê? Que o N multiplicado por G' é o próprio G. Aí o que nós vamos fazer? Vamos substituir, não é verdade? Então nós vamos ter o seguinte, o N multiplicado pelo G', que é o Gzão, vezes o M' dividido por R menos D entre parênteses ao quadrado, igual ao G, que é a gravitação vezes a massa da Terra, dividido por R ao quadrado. Aí aqui, ó, o que nós já podemos fazer? Podemos cancelar, né? A gravitação com a gravitação. Nossa, mas agora e o M'? Aí o M', a gente vai pegar uma outra informação que a questão deu. Que foi que ele disse na questão também que é de suma importância aqui pra gente, que a densidade volumétrica é
uniforme. O que significa dizer isso? Que como se a Terra sendo uma esfera, então se nós pegarmos aí um pedacinho da Terra de mesmo tamanho de um outro pedacinho da Terra, quando colocar na balança eles vão ter a mesma massa, o que garante que eles tenham exatamente a mesma densidade. Aí o que vai acontecer então? Se a gente está falando então aqui de densidade, qual é a fórmula da densidade? A densidade da Terra é a massa da Terra dividido pelo volume. Mas quem é o volume aqui no caso? Aí é o volume de uma esfera. Como é que é o volume de uma esfera? 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Aí então a gente vai exatamente substituir aqui, ó. Aí vamos multiplicar logo em cruz também para ficar mais prático, ó, 1 vezes m, que vai dar o próprio m, igual, aí o volume a gente já viu lá quem é, né? Que é 4/3 de π r ao cubo multiplicado pela densidade. Já outra situação aqui que nós vamos ter também é em relação à densidade, a nova densidade, só que ela também vai ser ρ, porque é uniforme, vai ser a massa linha dividido pelo volume linha. Aí quem é a massa linha? É o que a gente não sabe, então a gente também faz a multiplicação aqui em cruz, aí vai ficar então m linha igual aí a densidade multiplicado pelo volume. Só que agora o que vai acontecer? Esse R aqui é exatamente essa parte aqui da esfera, ó, que compõe a Terra, certo? Só que esse raio ele vale x, só que a gente viu que o x vale quem? R menos D. Então significa dizer que nós vamos trocar aqui o R por R menos D. Aí vai ficar assim então, ó. 4/3 vezes π multiplicado por R menos D elevado ao cubo multiplicado pela densidade. Aí, voltando aqui para nossa equação lá, que tem o N, o M', vou fazer aqui a multiplicação logo em cruz para facilitar um pouco mais aqui o nosso processo matemático. Aí nós vamos ter o seguinte, vai ficar N vezes M' vezes R ao quadrado. Então, N vezes M' vezes R ao quadrado vai ser igual ao M, que multiplica R menos D entre parênteses ao quadrado. Aí vamos substituir agora cada elemento daqui, né? O M' a gente já sabe quem é, né? O M' é o 4/3 de π vezes R menos D entre parênteses ao cubo multiplicado por ρ multiplicado por R ao quadrado igual, aí o M, quem é o M agora? É o 4/3 de π que multiplica o R ao cubo vezes a densidade vezes, abre parênteses, R menos D ao quadrado. Aí agora vamos fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é cortar. Corta o 4/3 de um lado com 4/3 do outro, π de um lado com π do outro, o ρ de um lado com o ρ do outro. E aqui, ó, a gente pode cortar do expoente 3 lá do R menos D, a gente pode cortar ele com o R menos D ao quadrado, né? Aí aqui, no caso, vai ficar apenas 1. Expoente 1 pode ficar sem aparecer. Aí do mesmo jeito a gente vai fazer com R ao quadrado do primeiro membro, a gente vai cancelar ele com 2 lá do 3, vai ficar só 1. Da mesma forma, a gente pode substituir, sem deixar sem nada no caso. Aí vai ficar então R multiplicado por, abre parênteses, R menos D, igual, aí já lá do outro lado, nós vamos ter apenas o R. Aí aqui a gente aplica a distributiva. Aplicando a distributiva, nós vamos ter N multiplicado por R, que é o NR, menos o N multiplicado por D, que é ND, igual a R. Aí a gente passa, então, o ND para o primeiro membro e leva o R para o segundo membro. Então, pessoal, vai ficar, né, NR, aí tá o R positivo, vai para o outro lado negativo, então vai ficar menos R, igual, aí o ND que tá negativo, vai para o outro lado ficando positivo. Aí agora a gente coloca o R em evidência. Vai ficar R que multiplica NR dividido por R, sobra o N. Menos R dividido por R dá menos 1. Fecha parênteses, igual do outro lado que vai ficar o N multiplicado por D. Como que a gente quer é D dividido por R, então o N que está multiplicando D vai passar para o outro lado dividindo e o R que está multiplicando vai passar dividindo. Aí nós vamos obter exatamente a seguinte relação quando fizermos isso. Vai ficar
ficar então D dividido por R, já que o R passou, e o N passa, vai ficar embaixo aqui do outro carinha. Então vai ficar N menos 1 dividido exatamente por N. E com isso a gente chega à solução do problema. E no caso, a gente pode observar que o item correto é exatamente o item C, de criatura divina da humanidade. Beleza aí, gente? Pessoal, percebam aí que essa questão aí 46, ela foi bem próxima do que se cobra realmente lá na segunda fase da US, né? Da própria US, ali o nível médio e nível difícil, né? Lá na segunda fase. E é uma questão um pouquinho trabalhosa, na verdade, e a gente também pode reparar que é um assunto que é bem pertinente à prova da US. Então, gente, com isso concluímos aí a última questão da primeira fase, da de 2025.1, e aí depois teremos a segunda fase, beleza? Um forte abraço para vocês, espero que tenham gostado, né, dessa videoaula. Beijo no coração, fica com Deus e até a próxima videoaula, beleza? Tchau, tchau, gente! Fui!